Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal em 6 rádios em 5 cidades e que também fica arquivado lá no YouTube com o nome de podcast Papo Saudável. Você pode nos visitar no nosso canal, se inscrever por lá e ver todas as mais de 100 entrevistas e programas que já aconteceram em 2 anos. Não compramos um bolo, Arildo, para fazer o aniversário do programa, né? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa o Dr. Tony Carrion. Ele é General Manager da Lighttouch, que é uma das empresas mais tecnológicas hoje no mundo da odontologia. Nos últimos programas nós não temos falado tanto de odontologia, voltamos para isso agora, porque não podia deixar escapar Tony, que está aqui em Açu, nos visitando, nos dando a honra de sua visita. Ele que veio trazer o segundo equipamento de laser, aquele laser que vocês já sabem, a gente já conversou muito sobre ele, e que consegue fazer restaurações sem dor, sem anestesia e sem o motorzinho, e que consegue fazer coisas muito melhores, e vocês vão saber disso a partir de agora. Dr. Tony Carrion, por favor. Bom, uma honra estar aqui com você nesse programa fantástico que eu estou vendo aqui. Eu já amei o nome, Papo Saudável. Basicamente o que a gente tem de possibilidade de fazer realmente é através da tecnologia trazer, né, resultados mais saudáveis para os pacientes e com certeza muito mais confortáveis também. Antes de mais nada, Dr. Tony, eu gostaria que você nos passasse a sua impressão da cidade, da nossa região e também da Dental Clínica. O que é que você achou dessa clínica aqui incrustada no interior do Rio Grande do Norte, né? Como é que você viu essa clínica? É a primeira vez que você está vindo em Açu, por favor. Isso, é a primeira vez que eu estou em Açu, mas na região eu tenho um costume de vir justamente porque a família da minha esposa é daqui de Mossoró, minha esposa é de Mossoró, e então a gente sempre está na região. Então eu conheço, né, bem aqui a região, e realmente quando eu cheguei em Açu e pude ver a suntuosidade da clínica, né, da Dental Clínica, né, by Dr. Giovanni Dantas, para mim foi uma surpresa assim incrível, né, de ver essa estrutura fantástica, né, com todos os recursos iguais às clínicas que eu conheço em Paris, em Bucareste, em Moscou, em São Petersburgo, Nova York, Los Angeles, Beverly Hills, muito né? Legal. No mesmo padrão, na mesma qualidade, oferecendo os mesmos tratamentos e com a acessibilidade para que a população de Açu possa lá tratar. Então Sim. Isso foi o que mais me impressionou, de você conseguir concentrar os dois lados da moeda, de ter uma estrutura fantástica e de ter a acessibilidade de que as pessoas daqui da região possam ir lá tratar com o mesmo conforto, inclusive da questão financeira poder estar lá. Eu estou assim impressionado. Totalmente acessível, não é? Dr. Tony, ele esteve conosco desde ontem e vai ficar ainda até amanhã, e hoje o dia todo foi bem interessante. Nós estamos gravando esse programa, na verdade ele vai ao ar na quarta-feira. E ele me falou também sobre a impressão que ele teve da equipe, né, da Dental Clínica, o corpo clínico, o que nós oferecemos para a população. Isso. E me parece que você também gostou dessa ideia, né? E ele que tem vários cursos de especialização, vários congressos e vira o mundo aí dando palestras e tudo mais, e nós conseguimos colocá-lo aqui em Açu, né? Açu passou a fazer parte do mapa mundi. Roteiro obrigatório. Não, eu acho que a equipe ela é fundamental. Apesar da clínica ser a clínica Dental Clínica by Dr. Giovanni Dantas, o que você conseguiu de reunir de excelência com a sua equipe, que trata com carinho,
com atenção, um tratamento humanizado, mas também com uma excelência clínica muito grande. Então eu vejo lá nos dentistas que te assessoram, que fazem parte do seu time, todos eles muito capacitados, todos eles muito atenciosos e com um padrão de excelência de atendimento, como eu mencionei, eu vejo em São Paulo, eu vejo em Fortaleza, eu vejo, né, no Brasil, mas sobretudo eu vejo no mundo também acontecendo aqui em Açu. E esse aparelho, Tony, nós compramos o segundo laser agora. Já tínhamos um há quase 2 anos, graças ao seu contato, você entrou em contato conosco, que nos apresentou, isso foi uma maravilha. Nos fale um pouco mais desse aparelho, o que é que ele é capaz de fazer? Bom, primeiramente, né, é importante, né, de mencionar que a clínica ter 2 equipamentos desse é onde a maioria dos dentistas hoje de renome no Brasil, alguns têm um, mas ter 2 realmente é uma raridade, é uma exclusividade, e aqui em Açu, né? Uhum. Então, o equipamento é a maior inovação da odontologia, então eu aproveito para perguntar, se você que está aí, já sonhou em ser tratado sem dor, sem anestesia e sem aquele terrível barulho do motor, seja bem-vindo à clínica Dr. Giovanni Dantas. Isso mesmo. Que é basicamente o que esse equipamento faz, né? Ele foi desenvolvido, né, em Israel para inicialmente tratar as pessoas medrosas. Aquelas pessoas que têm medo de ir ao dentista. Então o que ele faz? Basicamente é remoção das restaurações que não estão legais, remoção do tecido cariado de forma minimamente invasiva. Então é uma luz que identifica aquele tecido que está afetado pela cárie, ele remove só aquele tecido, preservando os tecidos sadios que estão ao redor, ou seja, ele é um tratamento minimamente invasivo. Coisas que eu gosto muito de fazer é a parte também das cirurgias gengivais, onde a gente teve o prazer de fazer hoje uma cirurgia, não precisou nada de anestesia para isso. Aliás, nenhum tratamento realizado hoje com laser usou nenhum tubo de anestésico, né? Não precisou. Então você, dentro da sua experiência clínica, que é muito vasta, você já tinha passado um dia inteiro sem usar um tubo de anestesia? De forma alguma, inclusive na minha própria boca, porque eu sou um paciente problemático, eu sou medroso demais para cadeira de dentista, né? Uhum. E foram feitos tratamentos na minha boca hoje, completamente sem anestesia e dispensando completamente essa possibilidade. Então, e aí a gente consegue fazer toda essa parte clínica, essa parte cirúrgica e também a parte terapêutica. A gente está numa cidade muito quente, onde um dos prazeres que as pessoas têm aqui é tomar uma bebida gelada. Sim. E muitas delas ficam impossibilitadas de fazê-lo porque tem sensibilidade nos dentes. Sim. E esse laser trata essa questão da sensibilidade, permitindo com que as pessoas tenham esse prazer novamente recuperado. Uma outra grande vantagem é que as pessoas gostam muito de fazer o clareamento dental. Porém, muitas têm sensibilidade e acabam evitando de fazer o clareamento dental por medo de sentir sensibilidade. Com esse laser, a gente pode fazer a dessensibilização dos dentes antes do clareamento e fazer o clareamento sem essa sensibilidade. Então, você que tem vontade, né, de fazer o seu clareamento e tem medo de sensibilidade, a gente pode vir à clínica, vai passar o laser, vai dessensibilizar e aí vai fazer ali o seu clareamento com total conforto. Tony, fantástico ver o paciente chegando para nós com uma cárie. E aí você tem uma técnica que eu achei simplesmente fantástica, que é mostrar antes para o paciente, né? Ele vem com laser, mostra na mão do paciente, ó, isso não dói nada. Isso. Se não dói na mão, não vai doer também na boca. Isso. E aí vai lá, tira a cárie em pouquíssimo tempo. Né? Você gastou, acho, 2 minutos para tirar uma cárie daquelas. Isso. E logo depois a gente já faz a restauração sem precisar de anestesia, sem precisar do motorzinho, daquela broca. E o que você estava nos falando é que o laser, ele consegue identificar o tecido. Então eu não preciso destruir mais dentes. Você imagina que você tem, sei lá, uma verruga no braço. Você não precisa tirar um pedaço do braço, né? Tira só a verruga. Só a verruga. Então é a mesma coisa. Explica para nós isso, Tony, por favor. Então o que acontece? Quando a gente vai olhar o sistema desse laser trabalhar, ele interage com a água dos tecidos. Quando a gente tem um tecido cariado, ele tem uma quantidade maior de água do que o tecido sadio.
Então o que acontece? Ele identifica essa quantidade de água a mais, ele sabe que se trata então de um tecido que está afetado por essa doença e ele remove. Quando ele chega num tecido que tem uma menor quantidade de água, que ele não consegue identificar essa água, ele já para de interagir com aquele tecido. Ainda que você siga passando, ele não tem a capacidade de remover esse tecido sadio na programação de remoção de cárie. Perfeito. Então eu protejo o tecido sadio do dente, né? Sempre conservador. Isso. E como se trata de uma doença que ela contamina aquele tecido, quando você faz a remoção daquele tecido cariado, essa luz, ela consegue, apesar de não ter energia suficiente para remover o tecido sadio, essa energia ela é suficiente sim para descontaminar esse tecido sadio e eliminar a possibilidade de um processo que a gente chama de cárie secundária, que é o despertar dessas células contaminadas, dessas bactérias que ficaram ali, dessa contaminação que ficou ali, é eliminar essa possibilidade dessa doença cárie retornar. Ou seja, ele vai ser mais conservador, ou seja, ele vai remover aquele tecido que precisa, e o tecido que fica, ele faz uma descontaminação para evitar aquela chamada, a gente poderia chamar de uma metástase que fica ali. Na verdade, ele elimina isso e traz uma tranquilidade maior para que essa restauração fique mais bem fixada após o tratamento do laser. Nós vimos e já temos visto já há algum tempo aqui na clínica, na Dental Clínica, a possibilidade de cortarmos gengiva e osso. Me explica por que é que isso não dói, Tony. Vamos lá, quando a gente olha, por exemplo, uma lâmina, vamos imaginar uma faca, né? Quando você passa ela no tecido, ela está cortando o tempo todo. Quando você pega um motorzinho que ele está girando, ele está cortando o tempo todo. Quando a gente fala do laser, ele vai fazer, uma luz, então o laser é uma luz, essa luz ela não tem temperatura, então ela não vai aquecer, ela está ali refrigerada, ela não vai aquecer, e ele dá tiros. Então ele dá um tiro para, dá outro tiro para. Claro que isso é muito rápido, né? A gente acaba não percebendo isso é muito rápido. Mas a nível cerebral, o que o cérebro pensa é que há um impulso e para, há um outro pulso e para. Ou seja, um estímulo para, um estímulo para. O cérebro pensa o seguinte: eu estou sofrendo ou não um estímulo, uma agressão? E como ele não consegue identificar, porque estimula e para, ele fica confuso, o cérebro fica confuso e ele não consegue registrar a dor. Perfeito. Basicamente é assim que ele funciona. E a questão do ronco, porque a gente está sabendo que consegue tratar ronco também. Então, pessoas que têm dificuldade de dormir por apneia do sono, e vai ajudar tudo isso, né? Assim, vai ajudar tudo isso. Ele é um excelente coadjuvante no tratamento do ronco, né? Perfeito. Então, você que está assistindo esse vídeo, esse podcast na sua região, não importa em que lugar do mundo você estiver, 34% daquele grupo de pessoas que está ao seu redor roncam. Tem problemas relacionados ao ronco. Esses problemas, eles geram diversos malefícios. O mais conhecido dele é o ruído do ronco, que afasta, sobretudo, muitas vezes o casal. Então a esposa acaba indo, né, dormir no sofá ou manda o marido dormir em outro quarto, né? Muitas vezes é o contrário, muitas vezes é a mulher que ronca. A gente tem vários, né, pacientes que são mulheres também que sofrem com isso. E aí o que acaba acontecendo? O ronco, ele é simplesmente o ruído do problema. Quando o paciente ronca, ele tem uma das causas, o céu da boca vai ficando flácido. E ele vai ficando flácido, ele vai ficando molinho. Conforme o paciente respira durante a noite, ele faz aquela vibração e o tecido vibrando causa o ruído do ronco, tá? Quando a gente usa o laser, ele bioestimula colágeno. O colágeno, a gente sabe, ele vai enrijecer a pele, ele vai enrijecer músculos. Então, quando a gente usa o laser no céu da boca ali, ele vai enrijecer aquele tecido
Se ele enrijece, que ele está flácido, ele acaba levantando, ou seja, há uma maior passagem de fluxo de ar que melhora a respiração. Inclusive, durante o dia, é normal os nossos pacientes relatarem: olha, agora eu consigo subir uma escada e não fico tão ofegante porque ele está respirando melhor. Interessante. Mas também, por estar mais rígido, diminui a vibração, e se não vibra, não há o ruído do ronco. Esses casos de leve a moderado, o laser ele é bem eficiente para tratar. Nos casos graves e severos, a gente vai usar o laser e também o aparelho de avanço mandibular, que vai abrir essa região da orofaringe, que vai impedir com que haja o fechamento e a apneia. Ou seja, é um fator que pode ser usado sozinho ou pode ser usado também de forma coadjuvante. Sim. Parte mais importante é que é um tratamento simples, indolor e não cirúrgico. Não vai haver cortes, não vai haver nenhum tipo de modificação, a não ser a própria bioestimulação daquele tecido, que é um tratamento bastante confortável e que em algumas sessões traz um resultado muito importante. É muito demorado cada sessão? Não, são sessões normalmente de 20 minutos ou de aplicação, ou seja, você entra em 30 minutos, você já está indo de volta para casa. Maravilha. Outro detalhe que ficou claro para a gente é que a gente consegue atuar também na hidratação, né, de lábios. Foi até feito isso na minha boca e de repente a gente sentiu que melhorou isso. A cor fica mais interessante, não é? Diminuição desses sulcos que a gente chama de bigode chinês, rejuvenescendo consequentemente a face, né? Nos fale como é que ele age nisso também. Vamos Tony, lá, por favor. Mais uma vez é o efeito bioestimulador de colágeno. Perfeito. Dessa luz. Essa luz, então, ela entra ali no tecido, ela atravessa o tecido e ela sinaliza a formação de colágeno. A gente chama isso de neocolagênese, ou seja, uma formação de novas ligações de colágeno. Os colágenos, eles são fibras bastante longilíneas que elas vão entrelaçando e elas acabam construindo uma estrutura tecidual. Quando a gente fala desse estímulo do ronco, que o tecido fica mais rígido, a mesma coisa vai ser nessas regiões, onde a gente, por dentro ali da mucosa da cavidade oral, acaba estimulando para que esse colágeno, se formando novamente, diminua essas depressões. Porque ele gera um volume. Se ele gera um volume na mucosa, quando a gente aplica nos lábios, a gente também gera um volume no lábio, mas com relação ao lábio, o volume ele é um efeito colateral da nossa primeira intenção. A primeira intenção do lábio é que numa terra, às vezes muito quente, como aqui, muito seco, os pacientes, né, sobretudo as mulheres, têm muito ressecamento dos lábios e ele acaba descamando, que às vezes traz feridas, enfim, traz um desconforto para as mulheres. Você consegue bioestimular colágeno, que ele vai dar uma cor, ou seja, ele vai aumentar a vitalidade, porque na verdade o que ele faz é melhorar a fisiologia daquele tecido para que essas células possam trabalhar no seu máximo potencial vital. Então você está trabalhando esse tecido, bioestimulando o colágeno, melhorando a fisiologia, e um efeito colateral é o aumento do volume, que as mulheres gostam e gostam bastante de ter lábios mais bem destacados. Perfeito, Angelina Jolie. É isso aí. Bom, lá sai todo paciente com o sobrenome Jolie após a sessão de hidratação. A gente pode dizer então, Tony, que o laser é a nova odontologia. Mudou tudo, na verdade, né? Você falava para mim, quando eu me formei há quase 35 anos, que existiria alguma coisa que me faria cortar a gengiva e osso sem anestesia. Eu diria que isso era loucura. Isso hoje é possível, né? Fazer restaurações sem precisar da broca e tudo mais. Podemos dizer então que existe a odontologia de antes desse aparelho e depois. A odontologia do século XXI. O que eu gosto de classificar esse laser é a maior inovação da odontologia. Perfeito. Porque você tem diversas tecnologias que vêm para ajudar, mas de forma disruptiva, como o laser é realmente bastante diferente de tudo, né? Perfeito. Eu sempre gosto de falar que eu trabalho muito fortemente para superar os incrédulos, né?
Veja que o Dr. Giovanni tem uma formação incrível, né, com toda a capacidade que ele tem, mas ele só acreditou que realmente poderíamos fazer cirurgias gengivais sem anestesia dentro da clínica. Exatamente isso. Né? E hoje, inclusive, o que acontece? Não só a questão de nós fazermos a cirurgia sem anestesia, mas nós conseguimos hoje acelerar os procedimentos. Porque a pessoa é difícil dela ir uma vez ao dentista, ela reluta, ela tenta evitar. Mas hoje a gente consegue na mesma sessão fazer mais procedimentos. Então, por exemplo, hoje em uma das pacientes a gente fez uma cirurgia gengival com contorno ósseo e também fizemos uma frenectomia, ou seja, liberar aquele freio lingual, né, que ela tinha dificuldades para pronunciar algumas palavras, para falar com confiança, e o sorriso gengival, que aparecia muita gengiva, ela não conseguia sorrir com confiança. Então a gente mudou a vida de uma pessoa que hoje vai sorrir para todas as fotos, ela vai falar com maior fluência porque ela não vai ter mais aquela timidez, ou pessoas que muitas vezes querem tirar uma foto, mas ela tá de um lado, na hora que ela vê que ela vai tirar foto, ela corre pro outro lado, porque um dos lados ela não aparece a gengiva. Ou seja, a gente mudou a vida dessa jovem de 20 e poucos anos em 15 minutos. E sem anestesia e sem dor. Não, e eu tenho certeza que se a gente ligar para ela agora, ela vai dizer o seguinte: como é que tá a cirurgia? Ela vai perguntar: que cirurgia? Que cirurgia? Porque ela deve ter esquecido que ela fez esse procedimento de tão confortável que eu é. Tony, nós chegamos ao fim do programa, que é muito rápido e infelizmente não temos mais tempo, mas eu gostaria que você dissesse suas palavras finais falando sobre essa odontologia do século XXI que é acessível aqui em Açu. Nós sabemos que no interior do Rio Grande do Norte somente nós aqui temos o laser e que você muito gentilmente veio nos prestigiar em montar o segundo laser aqui, na mesma clínica. Então, primeiro é te agradecer realmente dessa oportunidade de nós estarmos aqui. E para falar com as pessoas o seguinte: se você já sonhou em ser tratado sem dor, sem anestesia e sem aquele terrível barulho do motor, a resposta para esse seu sonho ela já é realidade. A gente não está fazendo aqui em Açu a odontologia do futuro, a gente já está fazendo a odontologia do presente. Ou seja, já é uma realidade em dose dupla. Perfeito. Né? Porque já são 2 equipamentos que estão à disposição de vocês para tratamentos mais rápidos, minimamente invasivos, confortáveis, que vão fazer você ter uma outra ideia do que é ir ao dentista. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado pela sua vinda. Eu quero dizer a vocês que estão em casa que se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o nosso telefone, o 999-816640, vai aparecer aqui embaixo, o Arildo, o Super Arildo vai fazer isso, 999-816640, qualquer dúvida será retirada, não tenha dúvida nenhuma, e essas perguntas chegarão até mim. Estamos às ordens e espero vê-los no próximo podcast, na próxima semana. Um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, está